Olá, gente boa! Tio Julião na área. Vamos falar um pouco sobre língua e língua portuguesa. Nós estamos aqui no canal Doses de Língua Portuguesa e muitas vezes nós não paramos para pensar no que é a língua. O que é a língua? E nós, falando grosso modo aqui, lembrando do que já comentamos anteriormente, você já deve ter assistido ao vídeo em que falamos sobre a diferença entre língua e linguagem. Nós falamos de comunicação, falamos que a linguagem tem a ver com o tudo, com imagens, sinais, arte, música, o digital, o teatro e assim por diante. E falamos que a língua já é parte deste tudo. É um sistema de signos, certo? Em que determinados signos aparecem e aqueles signos ali formam uma palavra que significa algo para nós. E nesse caso, a língua, como um código, certo? Que nós usamos, a língua enquanto código formado por signos, ela está relacionada a um povo e a um território. De modo superficial, nós podemos dizer isso. E nesse caso, vindo para a gramática pedagógica de Mesquita e Martos, nós vimos que a língua ou o idioma que cada povo utiliza no seu cotidiano também é um código, um sistema de palavras organizado de forma a estabelecer a comunicação ou permitir, por exemplo, a expressão de um pensamento, uma ideia ou uma emoção. Então, como eu falei há uns vídeos atrás, mencionando a música de Roberto Carlos. Então, quando nós usamos a língua, nós estamos expressando um pensamento, uma ideia, uma emoção. E a língua portuguesa é o nosso código de comunicação, aquele que empregamos diariamente para conversar com os colegas, para comentar o último jogo do campeonato. E aí, como é que foi o jogo ontem? Gostou? Anotar um recado. Por exemplo, mamãe saiu e deixou um bilhete. Logo mais estou voltando. Não deixe a tampa da panela, não deixe a panela destampada e assim por diante. Se você não entendesse o que ela escreveu, não haveria comunicação e você não tamparia a panela. Deu para entender? Então, nesse caso aqui, nós vimos que a língua portuguesa é o nosso código de comunicação que empregamos diariamente. Anotar um recado, escrever uma carta, um e-mail, mandar um WhatsApp, certo? Para que a língua seja um código eficiente na comunicação, é necessário que tanto o emissor como o receptor a conheçam e a compreendam. Nós falamos anteriormente, num outro vídeo, sobre emissor, mensagem e receptor. E para que a mensagem seja compreendida pelo receptor, é preciso que o emissor conheça o código que o receptor conhece. Caso contrário, como vai haver comunicação? É o que ocorre quando o brasileiro vai para um outro país. Ou a pessoa daquele país conhece a língua portuguesa, ou a pessoa do Brasil conhece a língua estrangeira. Porque sem o conhecimento do código, como poderemos nos comunicar? No próprio Brasil, há palavras que têm um significado no estado e não têm o mesmo significado no outro. Daí a importância do conhecimento gramatical, porque você corre o risco de estar falando algo que é muito comum na sua região, mas não é comum em outras regiões. Entende? Então, nesse caso aqui, nós observamos, conforme essa gramática que eu estou lendo,
que para que a língua seja um código eficiente na comunicação, é necessário que tanto o emissor como o receptor a conheçam e a compreendam. Tente conversar utilizando a língua portuguesa com alguém, por exemplo, que só entende e fala inglês ou alemão. A comunicação não ocorrerá porque não está sendo usado o mesmo código. Além disso, cada língua possui regras específicas estabelecidas pela gramática, que devem ser seguidas para tornar a comunicação mais clara e eficiente. E eu espero que você consiga perceber que a gramática ela não é um simples conjunto de regra chata para perturbar a nossa vida na escola. Não, é um modo de todos nós nos comunicarmos de modo eficiente. Que você compreenda o que eu estou dizendo, que eu compreendo o que você está dizendo, correto? E por exemplo, recorrendo à gramática reflexiva de Cereja e Magalhães, nós vimos o seguinte: a língua é um código formado por signos, ou seja, palavras, e leis combinatórias, por meio do qual as pessoas se comunicam e interagem entre si. E o que seria o signo? Vamos pensar aqui. Signo é um sinal convencional, é uma unidade de um tipo de linguagem ou um sistema de comunicação. Assim, o signo linguístico nada mais é do que a palavra, unidade básica da linguagem verbal. No Código de Trânsito, um sinal vermelho é um signo. Deu para entender? Então, a língua portuguesa é o código mais utilizado por nós brasileiros nas situações de comunicação e interação social. Por isso, quanto maior o domínio que temos da língua, maiores são as possibilidades de nos comunicarmos com eficiência. Dominar bem uma língua não significa apenas conhecer o seu vocabulário. É preciso também ter domínio de suas leis combinatórias. Olha aí. Então, não podemos, por exemplo, conhecer o sentido de cada uma das palavras deste enunciado. Ouça bem, olha aqui. Aumento segunda-feira, Natem, novo, próxima gasolina. E percebeu? Agora, vamos observar como o enunciado ganha sentido se combinarmos as palavras desta forma. Gasolina tem novo aumento na próxima segunda-feira. Observe bem a diferença. Olha a importância da gramática. Aumento segunda-feira, tem novo, próxima segunda. Até eu me... Eita, mano. Vamos lá. Aumento segunda-feira, tem novo, próxima gasolina. Agora, gasolina tem novo aumento na próxima segunda-feira. Assim, a língua pertence a todos os membros de uma comunidade. Por isso, faz parte do patrimônio social e cultural de cada coletividade. Como ela é um código aceito por convenção, um único indivíduo isoladamente não é capaz de criá-la ou modificá-la. A fala e a escrita, entretanto, são usos individuais da língua. Não sei se deu para você perceber. A língua, ela pertence a todos. Ela pertence aos membros de uma comunidade. Ela faz parte do patrimônio social e cultural da coletividade, certo? Então é um código aceito por convenção. Nós estudamos língua portuguesa na escola. Na minha infância, nós estudávamos comunicação e expressão. Agora, a fala e a escrita já é algo individual. O seu Manuel escreve de um jeito, a Dona Maria fala de outro jeito, e isso é um problema de cada um. Deu para perceber? Agora, quando o Juquinha for fazer a redação, aí não dá para ele fazer do jeito dele, com as regras dele. Não sei se deu para entender. Nem a língua, deixa eu ver aqui, isso. A fala e a escrita, entretanto, são usos individuais da língua. Ainda assim, não deixam de ser sociais, pois sempre que falamos e escrevemos, levamos em conta quem é o interlocutor e qual é a situação em que estamos nos comunicando. É uma entrevista de emprego? É uma conversa em grupo de WhatsApp? É a prova do Enem? É uma petição? Do que estamos tratando, certo? Então, nem a língua nem a fala são imutáveis. A língua evolui,
transformando-se historicamente. Por exemplo, algumas palavras podem perdem ou ganham fonemas, sons. Vamos falar disso posteriormente. Outras deixam de ser utilizadas. Novas palavras surgem de acordo com as necessidades, entre elas os empréstimos de outras línguas com as quais a comunidade mantém o contato. Vou pegar um exemplo. Olha, precisamos deletar isso aqui. Bem, delete não é um verbo não é uma palavra brasileira. Então, deletar é um termo que nós pegamos emprestado. Não era nosso. Deu para entender? Então, o fulano é um playboy. Ué, mas isso daí não é uma palavra nossa. Mas a gente foi, como é que eu posso dizer, se apropriando de algumas palavras. Continuando aqui. A fala também se modifica conforme a história pessoal de cada indivíduo, com sua formação escolar e cultural, com as influências que recebe do grupo social a que pertence, com as suas intenções. Então, dependendo de onde a pessoa vive, ela, eu já falei pra tu. Deu para entender? Dependendo de onde ela está, eu já conversei com você. Entende? Dependendo do ambiente, vou pegar um exemplo na própria igreja. O indivíduo ele está falando: então, irmãos, nós estamos aqui, que bom que você veio e tal. Mas quando ele vai orar, Senhor, tu és o meu Deus. Senhor, creio que tu fizeste os céus e a terra. Ou seja, ele usou uma linguagem diferente. Não sei se deu para você perceber a abordagem, o modo de lidar, certo? Então, e isso é muito comum no ambiente religioso. A língua portuguesa, como as demais línguas neolatinas, originou-se do latim vulgar e surgiu em meados do século XII, ainda como galego-português. Durante a expansão marítima no século XV, foi levada pelos portugueses a outros continentes. Hoje é falada por cerca de 200 milhões de habitantes em Portugal, Brasil, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Macau, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Timor-Leste. Então, nós temos essa conclusão aqui a respeito de língua e fechando o papo que nós temos travado há alguns vídeos, falando sobre língua, linguagem, falando sobre a importância da fala e nisso a importância da língua portuguesa, certo? E a gente fecha aqui deixando claro que a língua portuguesa é empregada em diversas regiões do mundo por milhões de falantes denominados lusófonos. É claro que essas pessoas a usam de maneiras diferentes e esse uso é válido dentro de algumas formas de comunicação diária. Entretanto, existe um conjunto de normas estabelecidas há muito tempo pelos estudiosos da língua portuguesa que orienta o uso adequado em situações formais, como discursos, correspondências comerciais, documentos, aulas, trabalhos escolares, programas e noticiários de rádio e televisão. Esse conjunto de normas recebe o nome de gramática normativa. Falar e escrever corretamente a língua portuguesa significa conhecer e saber usar as suas normas. Então, eu não sei se deu para você observar que o uso da gramática não é uma exigência chata para você passar de ano na escola. O uso da gramática é para que nós venhamos conversar de modo que um entenda o código que o outro está usando. Porque num estado e no outro estado, não é a mesma forma de falar, mas as mesmas regras contribuem para que haja entendimento. Se não usarmos as mesmas regras, nós vamos nos confundir na troca de informações. E não sei se dá para você lembrar que
a intenção da comunicação é provocar uma reação no outro. Eu acredito que você, numa entrevista de emprego, num tribunal, você numa conversa com o seu professor, numa sala de aula ou numa entrevista de emprego, no preenchimento de um currículo, eu acredito que você queira ser bem-sucedido. E para que isso aconteça, você precisa se comunicar melhor. E a gramática está aí para ajudar você. Aguardo você no próximo vídeo.